Aqui na Zona Leste, o cinema deixou de ser um sonho distante para se tornar uma ferramenta. Aqui cada quadro é uma escolha, e cada escolha é um jeito de dizer ao mundo que eu estou aqui. Eu sempre vi filmes, mas nunca tinha parado pra olhar uma sombra na parede e pensar. Isso daria um belo quadro. Eu não tinha uma percepção muito lógica do que era. Eu sempre tinha câmeras, muitas pessoas envolvidas, anos de produção, mas eu não sabia que era tanta técnica assim. Quem eu era? Uma pessoa inexperiente na área, porque mesmo conhecendo o cinema, não sabia o que era o cinema de verdade. Agora eu acho que tenho um pouco mais de compreensão sobre isso, preciso me aperfeiçoar, mas acho que eu tô bem evoluída. Consigo praticar isso. Cena 1, plano 9, take 2. Tudo pra mim agora vai dar pra ser gravado. Tudo que eu quiser gravar, eu vou olhar pra uma coisa e pensar, dá pra gravar isso, eu quero gravar isso. Já vem uma história, já vem um roteiro na minha mente. Acho que é isso. Eu acho que uma palavra é renascimento, talvez. Eu sou a Brenda Michele Ferreira Furtado. Eu tenho 18 anos. E é isso, minha apresentação. No começo eu achava que era só apertar o REC. Mas aí falaram de profundidade, de temperatura de cor, de várias coisas. E aí minha cabeça deu um nó. Acho que eu fiquei muito assustada com o quão complexo é tudo. E aí eu falei, caraca, eu nunca vou decorar tudo isso. Mas aí com o tempo você vai pegando as coisas. Acho que isso é o mais complicado pra mim, assim, é ter que equilibrar a minha visão artística com os demais, porque acaba sendo um pouco difícil, né, de aceitar às vezes a opinião dos outros. Quem eu era no primeiro dia de aula, eu era uma pessoa que sabia só o básico do cinema e que sabia mais pela teoria, mas não tinha colocado em prática, assim. Meu nome é Natália, eu tenho 19 anos, eu sou estudante de texto e moda na USP. Eu tô iniciando nessa vida do cinema também e também na fotografia e eu espero conseguir aprender bastante, assim, na prática e criar um portfólio, tudo isso. Eu lembro que eu contei uma história de quando eu fui no cinema com a minha mãe, quando eu era criança. O primeiro filme que eu acho que eu vi no cinema, pelo que eu lembro, foi Avatar, de James Cameron. Minha mãe conta essa história, que ela saiu do filme, ela não tinha entendido uma parte, e eu, com 4 anos, expliquei pra ela a parte do filme, do James Cameron. Eu acredito que ali pode ter surgido um interesse, mas eu lembro que desde que eu sou criança, eu gosto muito de assistir filme, série, desenho, só que eu não entendia. Eu nunca tinha parado pra pensar que, nossa, o que eu assisto é feito por alguém. E quando eu fui crescendo e entendendo, eu realmente entendi que era cinema que eu queria. Era o audiovisual. Você sempre escuta, né? Tipo assim, você quer fazer o quê quando você crescer? Eu quero fazer isso. E se não der certo? Tem que ter um plano B, não sei o quê. Eu não tenho. Tipo, minha mãe já falou, meu pai, minha avó, quando era viva, falava. O que você quer ser? Trabalhar com cinema. E se não der certo? Não sei. Não tenho um plano B. Eu sempre quis fazer isso e eu só sei fazer isso agora. Eu não estudei mais nada na minha vida além de cinema. É a única coisa que eu sei fazer. Aqui é prática de verdade. Eu pego na câmera, eu vejo a luz, deu BO, tem que resolver. De um dia pro outro, reescreve roteiro, muda cronograma, faz produção, conversa com outros setores, desenvolve, resolve e tem que fazer. Aqui é aonde realmente a gente entende o que é cinema de verdade. Aqui eu aprendi que o silêncio também fala. Às vezes o que tá fora do quadro é mais importante do que tá dentro do quadro. Eu tinha muita teoria de cinema. Já imaginava que dava trabalho, imaginava que era muito planejamento, imaginava que era algo realmente que você fica maluco. Mas aqui eu tive a certeza. Você fica maluco. Mas é uma loucura muito boa.
Algo que você olha assim e fala, nossa, dá satisfação de ficar louco. No dia que a gente gravou o curta do Acordo, foi uma loucura, porque foi o improviso que a gente fez de fazer um curta em um dia. Tudo foi feito em um dia. E foi realmente algo que deu uma satisfação no final do dia de, nossa, é real, né? Eu gravei algo e deu certo, e a gente conseguiu. Então foi muito legal. Meu nome é Gustavo, eu tenho 20 anos e acho que é isso. Liderar uma equipe não é fácil. E o cinema é esse exercício de ego e humildade. E com isso, a gente precisa saber escutar, mas também precisa saber a hora de dizer é assim que vai ser. O primeiro choque foi quando teve a primeira gravação, que no corre-corre, na correria, eu vi que não era apenas aquilo que eu pensava. Que tem uma produção por trás, tem uma arte, tem a iluminação, tem o som. E ali eu senti que não é uma coisa fácil, é uma coisa bem complicada. Depois disso, cara, a oficina mostrou que tudo é arte. Eu entro em lugares, eu vejo as paisagens, até urbana, você olha assim, você fala, caramba, dá pra fazer uma cena de um filme aqui. Olha, é muito bom. No set precisa ter essas duas palavras, paciência e escutar. Você precisa ter a paciência, porque é muitas ideias ao mesmo tempo. Então você tem que ser paciente de poder escutar aquelas ideias, poder aprimorar ou até juntar no seu pensamento, pegar a ideia do seu colega e juntar para ser uma coisa coletiva. O cinema não é sozinho, o cinema não se faz sozinho, o cinema é coletivo. Então você precisa escutar e ter a paciência para poder implantar essas ideias. Depois que o filme ficou pronto, a gente vê a arte, que tudo é arte, tudo tem arte. E isso mudou totalmente a minha vida, a forma que eu vejo as coisas, sabe? Me posicionar. Eu tenho até hoje essa dificuldade de me posicionar, de dar minhas ideias. E teve um momento que eu precisei me posicionar. Fiquei muito feliz que eu consegui ter esse passo. E essa foi a maior dificuldade. Meu nome é Diego, tenho 23 anos, sou formado em gestão pública, mas estou dando as caras no cinema e podendo aprender um pouco mais de arte. Arte é alguma coisa, como eu falei, que eu sempre quis entender mais. Ao mesmo tempo, sozinho não dava, apesar que tem tutorial, tudo isso, mas é sempre diferente, tem alguém que te explica do início como é que é. E ouvindo a professora falar, ensinar, falei, nunca cheguei a pensar que foi tão difícil, tão criativa, tão administrativa acerca de arte. É isso mesmo. Então me sinto tão bem fotografando, que seja gravando vídeo ou fotografar frame por frame. Me sinto tão bem, me sinto sincronizado com a minha câmera. E se for para escolher uma outra coisa, seria a direção. Eu passei muito tempo fazendo meus projetos sozinho. É quase a primeira vez que trabalho com uma equipe assim. Uma das coisas que eu aprendi é respeitar primeiramente a opinião dos outros, aceitar que você não tem melhor gosto, não é só você que vê melhor, e aprender a ouvir também os outros. Por exemplo, você pode estar na direção, quem está na arte conhece melhor que você. Até posso dar um exemplo, um dia que a gente estava a gravar a curta da Luz que Cega. Para mim a cozinha já era top. Cheguei lá e falei, mas não tem nada pra mais, temos uma chata aqui, a diretora, Nath, falou, não, tá feio. Ela fala assim. Eu falei, como assim tá feio? Não tá feio. E depois, quando eles foram fazer com o Gustavo,
Eu vi, eu fui também, não disse parabéns, mas eu gostei, falei, nossa, faltava muito. Então é isso aí que eu mais aprendi, ouvir os outros. Você pode ter uma visão, sim, mas deixa os outros também trazer o melhor deles para melhorar mais o que você tem na sua cabeça. É isso que eu mais aprendi. Legal. No primeiro dia eu era Mr. Shakes, agora sou diretor Shakes. Muita coisa, oficina, além da parte artística, ensinou-nos também a parte administrativa, que essa arte pode ser também... a gente é empreendedor também fazendo arte, dá para organizar isso melhor, dá para viver disso, dá para dedicar toda a sua vida a fazer disso uma verdadeira profissão. E isso tudo eu aprendi aqui. Eu acho que até agora ainda não ganhei a confiança que eu tinha no meu país. Não sei por o fato de se comparar às vezes ou colocar na minha cabeça, não sou brasileiro, será que será? Mas até agora a grande diferença está aí. Mas vendo assim, eu acho que aqui dá mais oportunidade também que talvez não tinha no meu país, mas cabe a mim de descobrir, de ganhar mais confiança e de meter marcha. Eu sou o Mr. Shakes, agora diretor Shakes. Sou angolano, tenho 28 anos. Estou aqui no Brasil faz 3 anos numa aventura de tentar viver de arte, que cada vez está se tornando realidade. Convido todos vocês a me acompanhar nessa aventura. Daqui a pouco vamos fazer mais e mais e mais com a arte, do jeito que está salvando, e a ideia é salvar também outras pessoas. Vou ser sincero pra você, hoje em dia sempre passa um roteiro na mente. A gente tá dentro do mercado e passa uma cena, a gente tá dentro de um beco, passa uma cena assim, passando perto de uma comunidade, a gente tá dentro de uma padaria que seja, uma lanchonete, passa uma cena de um filme, porque a gente começa a ficar com esse olhar clínico, né? Tudo se torna roteiro de gravação hoje em dia. Pra mim, particularmente, seria a câmera, que eu gosto muito de câmera, gosto muito de gravar, fotografar, gosto de marcar momentos, na verdade. Pra mim, particularmente, é meu hobby e cada momento tem que ser marcado, tem que ser registrado, porque são momentos únicos e não tem como mais voltar atrás. Depois de você gravar aquilo ali, fica sempre marcado. Não é tão simples trabalhar com pessoas porque você está trabalhando com outras mentalidades, né? É um desafio também, porque você tem que ser muito empático, tem que ter um jogo de cintura, tem que saber escutar, porque não é só sua opinião dentro de um set que é válida, e saber entrar em comunhão com opiniões, saber escutar para sempre agregar pontos de vistas legais e melhores que os seus até mesmo, e se permitir aprender com quem está ao seu lado, sempre é bom. No set sempre acontece algum desafio, algum probleminha que a gente tem que resolver, mas assim, por lembrança, eu lembro que a gente estava montando o cenário e acabou caindo tudo o cenário e a gente teve que remontar aquele cenário em pouco tempo, mas graças a Deus um trabalho de equipe, entre amigos, um comunicando com o outro, a gente conseguimos montar aquele cenário da mesma forma, melhor na verdade. Hoje eu vejo que eu tenho mais voz, assim, para mim poder falar sobre filmagem, falar sobre cinema, falar sobre iluminação, sobre áudio. Hoje, com essa pouca base que eu adquiri, que não é pouco, é bastante, mas eu tenho que adquirir mais e mais, né? O conhecimento sempre é válido. Assim já me dá uma direção para me poder ter um diálogo legal sobre cinema. E de verdade, você também pode se construir, você também pode aprender coisas novas quando você se permite. E câmera, não é só com câmera, cara, que você faz um filme, não, um conteúdo, uma gravação, um videoclipe. Necessariamente você não precisa de uma câmera, cara, para começar. Você pode começar com um celular. Eu, particularmente, assim, relatar um pouquinho a minha vida. No começo da minha carreira, do meu trabalho, eu não tinha uma câmera, cara, por exemplo, para me gravar um videoclipe. Então a gente tem que saber se inovar, saber criar com o que a gente tem na mão. E satisfação total, sou o Bruno TJ, tenho 37 anos,
Eu trabalho na TJ Produtora. Assim, pra mim tá sendo muito top poder tá evoluindo juntamente com o time e o Filmes, a Arte que Salva, realmente tá salvando a minha vida. Essa experiência pra mim tá sendo surreal, uma evolução pessoal top, da hora mesmo, de verdade. Super recomendo pra você que queira aprender sobre cinema, sobre fotografia, sobre iluminação, sobre arte, sobre roteiro e um pouco mais. Eu achava que era pegar a câmera e tentar gravar uma história, né? Um roteiro. Basicamente é isso. Mas depois que a gente entra e começa a fazer o curso, começa a estudar, a gente começa a ver que tem uma ampla área de estudo e tem tudo aquelas coisas para estudar. Existe um grande complemento de áreas que você tem que trabalhar, tem que ter uma equipe grande junto envolvida. Então, assim, o cinema não é fácil. Para mim seria direção e fotografia. A direção eu gosto porque eu gosto de estar à frente ali conduzindo uma história, de conduzindo a equipe. Eu gosto de estar ali orientando, é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Então às vezes eu entro numa equipe para ajudar e quando eu vou ver eu tô ali na frente fazendo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu já começo a agilizar tudo. Então é uma coisa que eu gosto de fazer. E a fotografia é o que eu vivo hoje, então assim, eu não consigo fugir disso. Então essa, na verdade, seriam as duas áreas que eu me identifico, né? Um momento que eu pensei que isso fosse tão difícil, na verdade, assim, o que é difícil tem nome. É um nome que são dois que se tornam um. São duas pessoas, Marcelo e Marcela. Difícil. É assim, ó, corre, vamos gravar. E na verdade, se resume em prazo. Essa é a parte complicada do negócio. Então acho que é isso, é o prazo. O prazo é uma parte difícil. Acho que a gente tá, na verdade a gente tá fazendo curso, estudando, mas eu me sinto num reality de cinema. Essa é a verdade. O reality ou filmes. Pega seu medo, pega sua história, coloca num papel e começa a escrever. Porque a melhor parte é você dar o primeiro passo. Fundamental você ter um ponto de partida. E aí depois você procura meios e ferramentas. E o Filmes é uma das ferramentas que pode te ajudar nisso. E o cinema é uma fábrica de sonhos que pode ser contado por qualquer pessoa que esteja disposta a expressar sua ideia. Eu sou Bruno Galdino, conhecido também como R-Bone Fotografia. R-Bone veio do rap, eu tinha um grupo de rap e meu vulgo era R-Bone, por isso. Tenho 38 anos e é isso aí, tamo aí, tentando fazer cinema. Meu maior medo era desistir, por incrível que pareça, mas o meu maior medo era começar, por incrível que pareça, mas eu vim pensando nisso daí. Então eu acho que eu vou desistir. Então, o meu medo, na verdade, maior era isso. E abandonar o barco, vamos bem dizer, normal assim, era abandonar o barco. Esse era o meu maior medo. O que me fez ficar exatamente o glamour do cinema, o glamour por trás disso, assim, essa quantidade de pessoas, a magia que é o cinema, isso, né? Porque a gente aqui ainda tá num set pequeno. Já tem, brincando, 10 pessoas. Então, o que me fez ficar mais é isso. E o aprendizado. Eu sou o Bruno Santana. Olha, sou fotógrafo, sou piloto de drone. Essa é a minha realidade hoje. Meu nome é Antônio Marcos Moita. Eu nasci em Rio Claro. Moro em São Paulo há 20 anos. E trabalho atualmente na área bancária. Mas eu já trabalhei com comunicação na área de jornalismo. Na parte de cinema, eu nunca trabalhei, mas eu sempre gostei dessa área. Por isso eu estou fazendo essa oficina de cinema aqui na produtora. Tudo que diz respeito a cinema me interessa. Curso, workshop, palestra, então por isso que me interessou em fazer a oficina. A que mais me interessou foi a de direção de fotografia, porque eu gosto muito
de lidar com câmera. Mas assim, uma que eu passei a gostar também foi de direção de arte, porque eu não sabia até então que é uma área vasta, né, na parte de cinema, a direção de arte. E também a parte de roteiro. Eu nunca tinha feito um roteiro na vida e também aprendi a fazer um roteiro. Então, antes eu era assim um apreciador da arte cinematográfica, um mero espectador, e agora assim eu me vejo inserido, né, nesse universo cinematográfico, tanto em relação à teoria, né, quanto à prática de fazer filmes. Então eu me vejo assim com um conhecimento maior a respeito de cinema. Antes eu era um mero espectador e agora eu posso pensar mais para frente em me aprofundar nessa área. O que me fez trazer a Arte que Salva para a Zona Leste de São Paulo é a vontade de fazer cinema periférico. A maior parte dos filmes são produzidos na Zona Sul, Zona Oeste, outros lugares. Na Zona Leste, muito pouco. E as grandes produtoras estão situadas fora da Zona Leste, né? E sabendo desse déficit, eu falei, bom, a gente tem que mudar um pouco esse cenário, né? Porque muito se fala do cinema periférico, mas pouco se faz para poder melhorar o cinema periférico. A gente quer capacitar essas pessoas que moram aqui, porque muitos jovens não têm condições de atravessar São Paulo inteiro para poder estudar fora. E a gente desenvolveu esse projeto justamente para dar oportunidade para que esse jovem aprenda cinema e não pague nada por isso. É aberto para qualquer pessoa a fazer o curso de cinema, especialmente da política afirmativa, onde a maioria dos negros e pardos não tem condição e não tem oportunidade. Mas aí aos poucos a gente foi mostrando que é um projeto muito sério, que é um projeto que a gente leva muito a sério também, e que aqui o propósito é de ensinar e compartilhar os conhecimentos e também aprender com essas pessoas, né? Na segunda turma a gente tem uma turma muito variada de idade, né? Então a gente tem jovens, bem jovens, e temos pessoas mais maduras. Isso é legal você poder inserir. E podemos observar a vocação de cada um. Se a gente pegar aqui a experiência que a gente teve lá em 2018 na oficina de Franco da Rocha, e passamos por Manaus e chegamos aqui em São Paulo, na Zona Leste, e a gente sempre procura corrigir algumas coisas, ajustar algumas coisas para que cada vez mais a gente ofereça uma capacitação mais profissional para eles, deixando eles mais preparados e inseridos no mercado de trabalho. E a cada turma a gente procura melhorar, né? E a gente aprende muito com eles. E muitas das coisas que a gente aprende de turmas anteriores a gente repassa para as turmas futuras. As políticas públicas são fundamentais para a gente poder realizar esses projetos. Por exemplo, esses projetos que a gente tem trabalhado, eles vêm de fomento público, né? A gente teve projetos em Franco da Rocha e em Manaus através da Lei Paulo Gustavo, que foi uma lei emergencial, que deu oportunidade para pequenos produtores a serem inseridos no mercado de trabalho, e agora com a Política Nacional de Blanc também, né, tanto da primeira como agora a segunda, que agora virou um projeto permanente. Isso é fundamental para a gente poder dar oportunidade para esses jovens. Então essas políticas públicas, elas precisam continuar. É sempre importante ressaltar que a gente passa a técnica para os alunos, né? A gente entra com a parte técnica e prática. O grande diferencial desses cursos que a gente oferece aqui no projeto Arte que Salva da IonFilmes é que aqui eles aprendem mais na prática. O grande diferencial é que eles colocam a mão na massa. Esse é um dos propósitos da Arte que Salva, é poder confiar a nossa estrutura, né, da produtora, a nossa estrutura de equipamentos na mão dos alunos para que eles usem do espaço do estúdio para fazer o que eles quiserem. E a gente deixa os alunos livres, né, para eles fazerem, para eles criarem, para eles produzirem. Aqui você traz a sua ideia, né, a gente debate, vê aquilo que é viável para filmar e aí vocês produzem. Lógico, não dá pra gente botar aqui um carro voador dentro do estúdio ainda, mas dá para colocar um drone. Então esse é o grande lance, é poder capacitar os alunos
e dá a liberdade para eles criarem, né? Para eles fazerem o filme do jeito deles, para que eles produzam o filme do jeito deles, com a cara deles. Muito pouco se fala de cinema de periferia, de quebrada, e muito pouco se dá oportunidade para que eles produzam o que eles viveram. Eu acho que se você vai produzir cinema de periferia, você tem que ter vivência na periferia, por esses alunos da periferia.